Oi, gente. Eu pensei em ler para vocês um conto que tivesse a ver com gatos nessa super producinha de abril, mas não fui muito bem sucedida na busca. Encontrei tragédias, textos pesados, textos longos, e aí eu fui pedir ajuda para Rosana Rios, que é prima do Léo e por coincidência autora de uns 180 livros infanto-juvenis. E ela tinha um conto inacabado, meio engatilhado, que ela finalizou só pro Gatoca. Vocês vão ouvir agora então um conto exclusivo, presente da Rosana Rios pro Gatoca. Chama a criançada para deixar essa quarentena um pouco mais leve. Uma companhia especial tá de orelhinha ligada na nossa leitura. Um dia, Nico, o gato amarelo, contou a história de uma amiga sua para Tom, o gatinho recém-chegado. Veja bem, pequeno Tom, existe gato de todo jeito nesse mundo. Gatinhos, gatões, gatas, felinos selvagens, felinos urbanos. E sempre, no meio deles, aparecem os descendentes de Baster, a deusa gata do Egito. Bast quem? O filhote esticou as orelhinhas curioso. Bastet! Lembra da história de que os egípcios tratavam os gatos como deuses? É porque um dos deuses deles era uma gata, pois lá no casarão conhecia uma gatinha que diziam ser tataraneta de Bastet. Chamava-se Min. Min? Ronronou Tom. Nome estranho. É, Min. Mas esse era só um de seus nomes. Também é conhecida como Madame Min, Yasmin, Bastetzinha, Gata Maga, Gata Gatona, Senhora do Tesouro. Ela tinha poderes? Ela tem poderes, pequenino. É, gatinha gatuna, miúda e frajola, branca e preta. Ela junta num tesouro coisas de todo lugar e de todos os tempos. Some e aparece quando quer. Entra e sai de qualquer lugar. Se Min tivesse aqui, nós já teríamos fugido. Uau! Exclamou o gatinho. E ela veio do Egito? A vida da Min está envolta em mistério. Dizem que ela pertence a uma antiga linhagem de gatas mágicas que descendem diretamente de Bastet. Essas felinas não têm só 7 vidas, têm 7 vezes 7 multiplicadas por 7 vezes 7. O problema é que no Egito não existiam só deusas legais como Bastet e suas amigas. Tinha um monte de deuses com cara de bicho e alguns não gostavam de gatos. Um deles, então, um tal de Anubis, era bem esquisito. Tinha cara de cachorro ou de chacal. O fato é que ele era o chato. Não gostava de gatos porque era um dos sujeitos que tomava conta de Duat, o submundo, para onde iam os mortos. E, bem, os descendentes de Bastet quase não morriam. Tinham mais de 7 vidas, vezes 7. Aí, os seguidores de Anubis começaram a perseguir a gataria, para não aumentar o número dos gatos longa-vida. A perseguição foi tanta que um dia a pobre Min teve de fugir. Pegou carona num navio de cruzeiro. No Egito antigo existiam navios de cruzeiros? Tanto faz, resmungou Nico com mau humor. Ela pegou carona num barco de juncos que subiu o rio Nilo e foi parar na Grécia. Min me contou que na Grécia fez amizade com muitos gatos. Deve ter sido nessa fase que pegou gosto pelas azeitonas gregas. Ela adora azeitona, mas precisou se esconder no templo de uma tal de deusa Atena, porque os inimigos de Bastet a seguiram até lá. Eram os ajudantes de Anubis, que também tinham cara de cachorro ou de chacal. E o que ela fez? Inquietou-se o gatinho. Ficou escondido um tempão. Atena era a deusa das corujas e sempre tinha corujas legais nos seus templos. Elas ajudavam os gatos a escaparem dos vilões com cara de cachorro. Depois de um tempo, Min cansou de se esconder e embarcou em outro navio.
Esse não era de cruzeiro, era navio de guerra. Passou meses no mar até o navio chegar a Roma, numa cidade importante naqueles tempos, sabe? Os romanos são os avós do povo que inventou o espaguete e as almôndegas. Uma delícia, já experimentou? Tom disse que não. Só tinha tomado água e comido ração, mas ficou com uma baita vontade de saber que gosto tinham as tais almôndegas. Os romanos eram um povo guerreiro. Ficaram tão felizes porque Min tinha acabado com os ratos do navio que contrataram tudo que foi gato para viajar com eles em cada um de seus barcos. Foi assim que as descendentes de Bastard se espalharam e Min deu a volta ao mundo. Conheceu mais deusas e obteve mais poderes. Tom arregalou os olhinhos verdes para Nico. Aquele gato folgado era um grande inventador de histórias doidas. Mas enfim, estava gostando de ouvir. Nas terras mais frias da Europa, ela conheceu uma tal de Freya, que era a deusa do amor e da beleza para os vikings e que adorava gatos. E nas terras da Escócia, conheceu Cadsid e seus filhotes. Cadsid era um amigão, mistura de fada com gato e de pelo negro com uma mancha branca na barriga. Dizem que Min e Cat namoraram, mas isso ela não confirma. O que eu sei é que o tempo passou e os romanos pararam de guerrear por toda parte. Aí, os humanos começaram a perseguir as mulheres que eles achavam ser bruxas. Como a maioria delas morava com gatos, deram de caçar os gatos. Nessa altura, o Cadsid convenceu a Min a ir morar em Portugal. Ela já estava mesmo cansada da Escócia e ficou um tempão nesse país, onde também tinha muita azeitona. O que é azeitona? Tom não segurou a pergunta dessa vez. São umas frutinhas pequenas, salgadas, bem gostosas. Os descendentes dos romanos colocam azeitonas nas pizzas. Ah, as pizzas! Nico se deitou de barriga para cima e ficou alisando os bigodes e pensando em pizza. Onde eu estava? Disse o gato amarelo, voltando a deitar-se com a cara na tela da janela. Já falei sobre as aventuras da Min na Amazônia? Não. Tom espantou-se, pensando que Nico era meio maluco. Você parou em Portugal, azeitona e pizza. O que é Amazônia? É de comer? Miau! E aí que tem uma risada que eu não vou saber reproduzir. Nico riu do seu jeito folgado. Quem acha que gato não ri é porque não conhece o Nico. Nem o gato de Alice. Pequeno, a Amazônia é uma região deste país, o Brasil. Ele explicou quando parou de rir. A Min viveu aventuras lá, mas foram tantas e tão mágicas que minha memória não guardou. Só sei que um belo dia ela apareceu aqui nessa cidade, apesar de já ter vivido sei lá quantas vidas de gato. Continuava pequenina e com cara de filhote, mas era adulta, adultíssima, e tinha resolvido que estava na hora de ser mãe. Afinal, as descendentes de Bastard precisam passar adiante seus poderes. Sabe como é, né? Tom não sabia como era, só sabia que sua mãe tinha tido 3 filhotes. E ela teve gatinhos? Teve sim. Foi nessa época que moramos no mesmo lugar. Eu tinha adotado uns humanos bem simpáticos e a minha achou que o apartamento deles serviria para ela se esconder por um tempo. Foi morar lá e então me contou sua história. Por que precisava se esconder? Os malvados com cara de cachorro ainda estavam atrás dela? Aprenda isso, meu jovem. Os malvados desse mundo, com cara de cachorro ou não, estão sempre atrás dos gatos e das gatas do bem. Mas, como eu dizia, a minha ia ter gatinhos e aproveitou para descansar das fugas, enquanto me contava suas viagens e fofocas sobre Bastard, Athena, Freya, o Cadsid. Um dia, seus 3 filhotes nasceram. Eles também tinham poderes mágicos? Tom quis saber. Claro que sim. O primeiro foi um gatinho de pelo negro que parecia um morceguinho. Os humanos deram para ele o nome de Batman. Só depois descobriram que era uma gata, mas aí o nome já tinha pegado e ficou sendo a Batman. O segundo foi um gatinho branco com máscara negra, que eles chamaram de Robin, sei lá por quê. E a terceira foi uma fêmea igual à mãe,
frajolinha que se chamou Xi. Xi? Tom estranhou. Cada nome? Pois é, vai entender a cabeça dos humanos. Bom, a mim amamentou os 3 e ensinou lá suas magias, mas nunca me deixava ouvir as aulas. Nico suspirou. Uma pena. Eu queria aprender a aparecer e desaparecer como ela. Mas ninguém imaginava é que depois disso os inimigos iam atacar. Justamente num dia em que não tinha nenhum humano no apartamento e eu tinha ido passar uns dias no casarão. Estavam só os 3 gatinhos e a mãe em casa. E naquela tarde despencou uma baita tempestade. Tom encolheu-se junto à vidraça. Não gostava de tempestades. Nico prosseguiu, seus olhos faiscando. Eles entraram pelo vão da porta, feito baratas. Eram 3. Tinham corpos parecidos com nuvens escuras e caras de cachorro. Seus dentes afiados brilhavam com a luz dos relâmpagos que entravam pela janela. E a mim estava fraca. Fazia pouco tempo que tinha tido os filhotes. O gatão parou para criar um suspense na história. E Tom se inquietou. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que os capangas de Anubis achavam que seriam 3 contra uma gata frágil. Só que esqueceram de contar os filhotes. Assim que o primeiro feioso tentou chegar perto da mim, a Batman apareceu. Saltou para cima da cabeça dele e começou a arranhar. O segundo malvado foi por trás, tentando abocanhar a gata-mãe. Mas Robin cravou os dentinhos na perna dele e começou a desaparecer feito fumaça. Foi aí que Xi saltou na frente da mim e olhou para o terceiro sujeito, que estava chegando. E o que foi que ela fez? Os olhinhos de Tom se arregalaram e quase saltaram fora. Ela miou. Nico respondeu calmo. Miou? Miou fino. Miou agudo. Miou cortante. Que miado, meu amiguinho! O miado da Xi entrou pelos ouvidos do último cabeça de chacal e ele começou a se encher de luz e a se desfazer de dentro para fora. Uau! Tom soltou um miado fraquinho de emoção. Uau mesmo! Nico sorriu e ficou parecido com o gato de Alice, pois Min se levantou e miou também, mas sua voz era a voz de Bastard e todas as gatas mães de todos os tempos. Miou em egípcio. As criaturas do mal tremeram de medo e trataram de fugir. Em segundos, tinham desaparecido. E essa foi a história de Madame Min. Terminou? O que aconteceu com os filhotes? E Min foi morar no casarão? A Batman, o Robin e a Xi cresceram e adotaram outros humanos. Estão pelo mundo espalhando a linhagem de Bastard. Mas Min mudou de família. Foi morar numa casa grande e cheia de lugares para esconder seus tesouros. Só de vez em quando, ela e os filhotes aparecem no casarão, quando a gente precisa de um pouco de magia. Com um suspiro, Nico se levantou, sacudiu o rabo peludo e declarou: por falar nisso, preciso ir para lá agora. Vai anoitecer e prometi encontrar um gato amigo meu. Ele veio da Rússia, sabe? E sempre traz deliciosas lascas de arenque. Até outro dia. A noite caiu, as estrelas surgiram no céu e Tom ficou lá sentado, junto da vidraça, pensando em quanto da história que Nico revelara sobre a gata Min seria verdade, imaginando que gosto teria o tal do arenque, e as almôndegas, e as azeitonas. Oi, eu pensei... Temos companhia. Dá oi. Oi, pessoal! Tudo bem, gente? Eu tô fingindo normalidade com esse rabo aqui. Vamos lá.